Vamos meditar na palavra de Deus. Hoje estudaremos o texto bíblico que está escrito em Marcos, capítulo 13, verso 1, que diz: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Oremos para que Jesus revele-nos a sua maravilhosa e santa palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, nós clamamos primeiramente pelo sangue de Jesus, que seja passado, aspergido sobre nós e nos purifique de toda interferência, de todo mal. Abra nossa mente e nos ilumine, Pai. Ilumine a nossa mente para que venhamos entender a Tua santa palavra. Fale conosco agora, em nome de Jesus. Propositalmente, eu escolhi esse texto da palavra de Deus, que fala de um momento em que os discípulos de Jesus, andando com Jesus, caminhando com o Mestre, saíram do templo e olharam e viram a estrutura do templo. Era uma bela estrutura, alguns dizem que era construído com belas pedras, e o templo realmente, olhando para ele, a estrutura do templo, ele encantava as pessoas. E é por isso que eu tomei esse texto como base, porque muitas vezes em nossos dias são as estruturas de grandes ministérios que têm encantado também as pessoas. Muitas pessoas desejosas de conhecerem a Deus, elas muitas vezes têm procurado grandes estruturas, porque elas imaginam que essas grandes estruturas testificam de que Deus está ali e de que Deus está operando naquele lugar, porque aquele lugar tem uma grande estrutura, tem para os nossos olhos, ela demonstra a grandeza de Deus. Mas quando nós analisamos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que isso não é bem assim. Aqui o que nós vemos nesse texto, os discípulos encantados com a estrutura do templo. E Jesus falou sobre grandes construções de grandes templos. E Jesus disse: olha, isso que você está vendo aí, essa parte estrutural, essa parte física da coisa, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque também em Mateus capítulo 7, no verso 24, nós vamos ver Jesus ensinando a respeito de estrutura espiritual. Não de estrutura física, mas de estrutura espiritual, que nós poderíamos chamar de estatura. É a diferença entre estrutura e estatura. Jesus fala sobre o homem, em Mateus 7, 24, Jesus fala sobre o homem que ouviu a palavra e absorveu em sua vida e praticou a palavra. Jesus vai chamar esse homem de um homem prudente. Ou seja, este homem ouviu a palavra e absorveu a palavra e praticou a palavra. E ele então aderiu uma estrutura espiritual em vindo às lutas, em vindo às dificuldades. Este homem, este servo, ele teve base para enfrentar as dificuldades e venceu. E foi um vencedor. Em contrapartida, Jesus também vai falar sobre o homem que ouviu a mesma palavra. Teve a oportunidade de entrar em contato com o mesmo ensinamento. Porém, este não praticou a palavra. Esse não cresceu estruturalmente, no sentido espiritual, mas ficou encantado com a estrutura física, com os ensinamentos, com os estudos, com as teologias. Ele se encantou com tudo isso
se envolveu, mas não absorveu. Então ele se encantou com a estrutura física, mas não teve nenhuma estrutura espiritual. Ou seja, ele aderiu à estrutura física, mas não aderiu para si a estatura que vai ser dita em Efésios capítulo 4, verso 13, onde o apóstolo vai nos falar sobre que nós devemos ter na unidade da fé, nós temos que ter unidade. A unidade da nossa fé, ela tem que ser unida, ela tem que ser uma fé coesa. Nós devemos todos ter a mesma fé e também termos o mesmo conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento do Filho de Deus. Para que nós venhamos todos aderir à estrutura espiritual, à estatura do varão perfeito, o qual é Jesus. Nas atitudes, nos princípios morais, nós devemos nos assemelhar a quem? Ao nosso mestre, a Jesus. Por isso a palavra diz, o apóstolo diz, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Aqui você vê um efeito dominó. Ele imita Cristo e ele tem autoridade e propriedade para dizer, sede meus imitadores, porque Paulo está apontando para si. Porque o apóstolo está falando, eu tenho uma estatura espiritual. Eu só não faço parte de uma estrutura física. Você pode até fazer parte de uma igreja que tem uma grande estrutura, bem organizada, grandes templos. Isso não quer dizer que está errado. Mas o errado é confiar na estrutura e deixar de crescer espiritualmente e não ter nenhuma estatura. A estrutura da igreja, os ensinamentos, tudo que a igreja nos oferece, é a fim de que nós venhamos ter estatura. Agora, aquele que ensina, aquele que faz uso de uma grande estrutura para ensinar pessoas, tem que estar observando se as pessoas que estão sendo ensinadas naquele ministério, se as pessoas estão crescendo, como diz a palavra, e crescia o menino em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aí você vai ver que as suas ovelhas, que os seus discípulos, que fazem parte da sua bela organização, da sua bela estrutura, se elas estão crescendo em sabedoria e graça. Se a sua igreja que está crescendo em estatura diante dos homens, se ela está crescendo em estrutura diante de Deus. Se você que está crescendo, se você se avalia, você diz, bom, eu estou crescendo dentro desse ministério. Eu comecei olhando o carro lá fora, depois passei a porteiro, me chamaram para ser diácono, fui para presbítero, agora já vou ser consagrado a pastor. Estou crescendo dentro da estrutura. Mas como está a sua estatura, a sua experiência com o Cristo, a sua real experiência com a igreja invisível? Eu estou dizendo a igreja que você não enxerga. Não é aquela que os homens batem palma para você, que os homens te dão muitas oportunidades. Eu estou dizendo sobre a sua experiência direta com Deus, a sua experiência direta com Cristo, o seu conhecimento, como está a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. É aí que nós vamos crescer, é quando nós absorvermos o Evangelho, é quando nós aprendermos o Evangelho e quando nós começarmos a praticar a palavra de Deus, aí Jesus nos considerará um homem prudente. Porque a palavra diz que os homens nos considerem ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E além disso, se requer do dispenseiro que se ache fiel. Fiel a Deus, fiel à palavra. Os homens nos consideram e Deus nos avalia como um homem prudente, pois nós estamos, além de fazer parte de uma estrutura, nós estamos levando a palavra verdadeira e construindo obreiros e ovelhas de estatura. E essa estatura é a estatura não do pastor, parecendo com o pastorzinho da nossa igreja, mas a estatura de Cristo.
As ovelhas que nós estamos pregando, ensinando, elas estão ficando parecidas com Cristo. Não com o linguajar do nosso ministério. Não com o jeitinho especial do nosso ministério. É errado isso? Não, não é errado. Pode até ter a roupinha de assembleiano, pode até ser moderninho, mas que lá dentro Jesus Cristo esteja fluindo, você esteja absorvendo e essa palavra, você esteja emanando essa coisa ela está saindo, ela está atingindo pessoas, e isso que está saindo, que está atingindo, seja o Evangelho, seja a palavra poderosa de Deus. Jesus quer que sejamos pessoas que tenhamos estatura. Jesus não quer que sejamos só membros de uma estrutura. Muitas vezes, a pessoa se apega tanto à estrutura, ao orgulho religioso, ao tamanho do templo, e ela acha que aquilo é muito importante, mais importante do que ela. Porque vale muito, aquilo é muito grande, é muito alto, é muito bonito, as pedras são valiosas, vale muito dinheiro. Então a pessoa se sente parte daquele tijolo, ela se sente parte daquele mármore, ela se alegra com o mármore, ela se alegra com aqueles pilares, enfim, aqueles pilares, aqueles mármores, aquilo não vale nada. O que vale é o homem, é a alma, é a ovelha, é você. É a grande obra de Deus, ela vai acontecer na sua vida. É na minha vida, não é na vida do pilar da igreja, não é na vida do mármore da igreja, é na vida do homem, das ovelhas. As ovelhas são o alvo do amor de Deus. E o que tem que crescer, e o que tem que ser estruturado, não é a parede. Tá a parede no prumo, tal, tudo bonitinho. Só que as ovelhas não estão recebendo a palavra do Evangelho, então nunca vão ter unidade na fé e nunca vão ter o pleno conhecimento do Filho de Deus, porque só vão conhecer a estrutura, a coluna, a porta de madeira de lei, vai conhecer as coisas todas ali, a estrutura toda, e vai amar aquela estrutura. Vão carregar vasos pesados dentro do templo, vão cuidar, vão limpar, vão deixar tudo bonitinho. Só que lá dentro não tem nada. São pessoas que estão adorando a estrutura. Pessoas sem estatura espiritual. E o que o diabo tem é o cristão que tenha estatura. E o que o diabo tem medo é daquele cristão que vive a palavra de Deus, porque vem a tempestade, vem a correnteza, bate sobre aquela casa e ela permanece de pé, porque ela não está apegada a uma estrutura, até às vezes sem a base, sem o alicerce. Mas essa pessoa é uma pessoa que tem uma postura espiritual, uma estrutura espiritual e uma estatura. E essa estatura, a base dessa estatura é o pleno conhecimento do Filho de Deus. E a unidade da fé nessa palavra, na palavra do Evangelho. Crê na palavra do Evangelho. Crê no que Jesus fez por nós. E dá lugar para que esse Jesus continue fazendo, continue trabalhando, continue moldando, continue nos mudando até que venhamos a ser a estatura. Temos a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Porque nós estamos no processo. A vereda do justo, ela é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Porque aquele que vós começou a boa obra, vai aperfeiçoar até o dia do Senhor. Filipenses 1,6. Então nós estamos no caminho, nós estamos no processo. Agora nós temos que deixar o Senhor operar em nós, não nas paredes. Operar em nós. Não nas colunas de mármore, mas Ele quer operar em nossa vida. Muitas vezes você que é a coisa valiosa da igreja, você está olhando para o templo, querendo mostrar para Jesus, olha mestre, que templo, Jesus filho, eu vou morrer por você, vou derramar meu sangue por você, vou enviar o Espírito para você.
E agora você está olhando para essa estrutura aí? Porque tem gente que tem medo de perder a estrutura. Ah, se eu sair daqui, eu tenho um chalarinho aqui, então eu tenho que ficar, né, irmão? Entendeu? Tá achando que aquilo vale mais do que assim mesmo. Nós temos possibilidade de termos uma vida tal qual a de Jesus, porque Paulo mandou nós imitarmos a ele, porque ele estava imitando a Cristo. Então, o que nós temos que fazer é confiar em Deus. Por isso que nós precisamos ter a unidade da fé. Confiar em Deus, não na estrutura. Desejar Deus em nossa vida, não desejar fazer parte daquela denominação, porque ela tem muito dinheiro, tem muito ouro. Isso não é uma coisa que vem do Espírito, isso vem da nossa carne. Ah, eu vou para aquele ministério, porque lá é assim, lá as pessoas têm oportunidade, lá eu posso viver até ali bem com a minha família. Mas isso não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós tenhamos estatura. E aí sim podemos fazer parte de qualquer estrutura que nós vamos dar fruto. Fica com essa palavra em nome de Jesus.